Oi, eu sou Letícia Santucci, estagiária de nutrição do Programa de Qualidade de Vida do Servidor. Hoje eu vou falar sobre como montar o prato ideal. O nosso corpo, para funcionar bem, ele precisa de diversos nutrientes. Um deles é o carboidrato, proteína e lipídio. Além disso, os minerais e as vitaminas. Por isso, para a gente conseguir montar um prato ideal e saudável, a gente precisa ter todos esses nutrientes no prato. O ideal é planejar o prato antes de montar ele, fazendo com que nesse prato tenham todos os nutrientes e que ele seja o mais colorido possível, porque cada cor representa uma vitamina diferente. Para dispor os alimentos de forma correta no prato, o indicado é que metade desse prato seja composto de verduras e legumes. Na outra metade, o ideal é que um quarto seja de carboidratos, como por exemplo arroz, de preferência integral, batata, mandioca e macarrão, também de preferência integral, e o outro quarto que ele seja dividido entre proteínas tanto vegetais e proteínas animais. Primeiramente, tente colocar no prato as verduras e os legumes e depois coloque o resto. Assim, você garante que está comendo aquela metade do prato de legumes e verduras que é indicada. Em relação àquele quarto de carboidrato, dê preferência aos integrais, quando estivermos falando de macarrão e do arroz, ou aos tubérculos, que são a batata, o inhame, a mandioca. Em relação àquela outro quarto de proteína, as de origem animal, como as carnes, o frango, o peixe e os ovos, devem ser consumidos de preferência grelhados, assados ou cozidos, evitando as frituras. E também retirando as partes de gordura aparente das carnes. As proteínas de origem vegetal, que são normalmente as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, a soja, a lentilha, a ervilha, devem ser consumidas diariamente junto com a proteína animal. As gorduras são necessárias para a nossa saúde, mas devemos nos atentar ao consumo excessivo. Elas podem estar presentes tanto naturalmente nos alimentos, como carne e ovos, que são muito gordurosas, como adicionadas nas preparações. Quando a gente for adicionar gordura nas preparações, a gente tem que dar preferência ao azeite, evitando o consumo excessivo dos óleos e da margarina. A gente já tem um vídeo falando qual óleo é o indicado e qual devemos preferir. Dá uma olhada se você quiser saber mais. Lembrando que existem alimentos que são ricos também nas chamadas de gorduras boas. Eles a gente tem que consumir diariamente. Esses alimentos são o abacate, o coco, as castanhas e nozes e também o amendoim. Bom, primeiro, tente comer em restaurantes em que você pode montar o seu próprio prato. Por exemplo, o self-service. Assim você consegue ter mais controle do que você está comendo e planejar antes exatamente o que você vai comer de uma maneira mais inteligente. Mas lembre-se, os pratos nesses locais são muito grandes, feitos para você consumir mais. Então, atente às quantidades e planeje antes o que você vai comer. Dê aquela passadinha no balcão para conseguir se planejar. Quando você for em um restaurante com pratos prontos, prefira sempre aqueles que possuem mais legumes e verduras e cereais integrais. E evite aqueles com alimentos fritos e muitas fontes de carboidratos juntas. Procure também saber o tamanho da porção antes de pedir, para não comer um prato maior do que você normalmente comeria, evitando aqueles exageros. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade